Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que a Igreja nos reserva para essa festa da Assunção de Maria, recorrentemente a cada ano, é o mesmo. Apresenta-nos Maria como a servidora, Maria como a mulher solidária, atenta às necessidades dos seus irmãos e disposta, disponível e pronta para ir ao encontro deles, ainda que tivesse motivo particular para não o fazer. Estava grávida. É verdade que a gravidez da sua prima Isabel já tinha alguns meses à frente da dela, mas ela estava grávida na mesma. Poderia-se utilizar dessa razão, desse motivo, como uma desculpa ou uma justificativa para não sair de casa. Mas ela não fez isso. E essa é a primeira lição para nós. Nunca utilizemos as coisas que às vezes pesam sobre nós como uma desculpa para não avançar, para não fazer o que tem de ser feito, o que a vida coloca diante de nós, em nossas mãos, para que nós possamos cumprir e concretizar. E às vezes por tudo e por nada a gente deixa de fazer aquilo que é preciso ser feito. Quantas vezes isso nos acontece? Depois o Evangelho continua cheio de detalhes. Eu costumo dizer para vocês, e agora repito, que a nossa vida ela acontece nos detalhes. A nossa vida ela é construída nos pormenores. Não é assim uma grande razão, uma coisa extraordinária, grande demais, fora das nossas expectativas todas. Pode acontecer eventualmente uma dessas coisas, mas não é o nosso arroz com feijão de cada dia. Em cada dia nós temos os pormenores daquele dia. O Evangelho também é assim, a Palavra de Deus também é assim. E nós precisamos não negligenciar nenhum detalhe, nenhuma vírgula do que aqui está escrito. Porque se está escrito é porque tem uma razão de ser, tem um propósito, tem uma lição, tem um ensinamento a nos oferecer. Então vamos caminhar pelos detalhes. Exploremos esse universo dos pormenores do Evangelho. Primeiro, o Evangelho começa dizendo que Maria partiu. Maria pôs-se a caminho.
As questões mais importantes da nossa vida, como acabei de dizer-lhes, elas acontecem enquanto nós estamos caminhando. Não acontece quando a gente prepara uma reunião, prepara um momento, sob o nosso controle e dizemos, aqui vamos planejar tudo. Não, podemos até planejar tudo, mas estejamos abertos e preparados para as coisas imprevisíveis, para os imprevistos, para as surpresas, agradáveis ou não, porque elas nos vão acontecer. Diz um ditado popular muito antigo na tradição hindu, que a vida é o que nos acontece enquanto nós fazemos planos. Nem sempre ou quase nunca a vida coincide com os nossos planos. Eu até diria, graças a Deus que é assim, porque se a vida coubesse exatamente dentro dos nossos planos e somente aí se reduzisse a esse espectro, nós estaríamos perdidos, porque os nossos planos são já tão previsíveis. Às vezes nossos planos são tão egoístas, tão voltados para o nosso benefício pessoal. Quase nunca os nossos planos contemplam alguém de fora. É sempre para mim, para os meus. Graças a Deus que a vida extrapola os nossos planos e obriga-nos a essa extrapolação, a adaptarmos a essa sua grandiosidade, a essa sua largueza, a essa sua amplidão, para que nós nos tornemos amplos como a vida é ampla na sua natureza mais genuína. Então nós devemos valorizar cada passo que nós damos, cada etapa que nós vivemos, ter atenção plena ao momento, porque ele é tudo o que temos. Parece chover no molhado dizer isso para vocês, porque é o que se diz sempre, mas às vezes é do óbvio, mais óbvio que nós precisamos. Porque as coisas complicadas nós já temos. Há uma tendência em nós, meio involuntária, muito natural, da gente gostar de coisas complicadas. E as mais simples, que são as mais importantes, nos escapam por entre os dedos. Valorizemos o momento que cada um vive. Eu estava lembrando hoje pela manhã que quando eu estudava ainda em São Paulo, no Antigo Testamento, lembro-me de uma professora que também era uma grande palestrista, e ela um dia chegou na aula e disse assim para a gente: olhe, vamos fazer um exercício de imaginação. Se vocês recebessem hoje de um amigo, de quem lá quer que seja, recebessem 10 milhões de reais, ficariam contentes? Claro, todos nós dissemos que sim. A gente naquela altura tinha 17, 18 anos, e ela disse: teriam muitos planos para realizar com esse dinheiro, claro, planos para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, até para as pessoas que a gente conhece, que passam dificuldades, os mais pobres, a gente ia ajudar todo mundo. Mas digamos que vocês só tivessem um dia para fazer o gasto desse dinheiro. Sim, a gente saía desde cedo gastando direitinho, para que ele pudesse dar para todos os nossos bons sonhos. Seria uma maravilha. E se fosse 100 milhões, mais ainda, a gente ia ajudar muito mais gente. E ela disse: agora tem um problema. Se eu dissesse para vocês que vocês vão ganhar os 10 ou os 100 milhões, mas amanhã não vão mais acordar, o que é que vocês me diriam? E todos nós: tomam os seus 100 milhões de volta. Não queremos saber deles. Acordar todos os dias é mais valioso do que receber uma fortuna de 100 milhões. Nós que temos a idade que temos, acordamos desde sempre até agora. Eu não estou nem falando sobre as vezes que vamos acordar daqui para frente, mas é bem provável que 100% dos que estamos aqui, pela probabilidade, acordemos amanhã. É mais um dia, depois de amanhã mais outro. Será que nós estamos valorizando, nos dando conta, tendo consciência do tesouro que nós estamos desperdiçando todos os dias? Se nós somos capazes de trocar sem pestanejar, sem sombra de dúvidas, o despertar de amanhã por essa riqueza toda,
Nós estamos fazendo valer a nossa vida como de fato ela tem esse valor? Estamos dignificando o fato de acordarmos um dia? Estamos imprimindo qualidade e distribuindo o nosso tempo rigorosamente conforme cada santo minuto vale? Ou nem por isso? São perguntas importantes que extrapolam simplesmente uma abstração ou um exercício de imaginação teórico, porque há uma correspondência direta disso em nossas vidas. Então é preciso valorizar cada momento que a gente vive, estar tendo olhos abertos, coração sensível e sensibilizado para cada coisa que nos acontece, na hora que acontece. Porque não tem que ser amanhã, nem depois de amanhã, como não teve de ser ontem, é agora. Por quê? Porque seja lá para onde eu for, para onde você for, você sempre estará onde está. Nós sempre estamos onde estamos. Não importa onde vamos chegar amanhã ou depois de amanhã. Então é esse presente que a gente não pode negligenciar para ele fechar os olhos e ficar pensando num presente que virá lá na frente, num futuro que ainda não aconteceu. Quando o futuro acontecer, se acontecer, já será presente, aí nós o valorizamos de novo. Por que a gente não pode resolver os problemas de quarta-feira próxima, por mais que eles nos aperreiem? Porque nós não estamos ainda na quarta-feira, estamos no domingo. Podemos resolver os problemas desse domingo. Quando chegar na quarta-feira, aí sim, teremos as condições, porque a vida nos vai dando as condições, as ferramentas, os instrumentos, os canais necessários para que se resolvam os problemas daquele exato momento. Maria pôs-se a caminho, pôs-se a caminho. Depois, ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Eu acho interessante esse pormenor do Evangelho. Entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel. Primeira coisa importante, lembrar o quanto é fundamental a gente cumprimentar as pessoas. Às vezes uma pessoa piora o seu estado depressivo porque nós não enxergamos essa pessoa quando passamos por ela. Não nos demos conta da presença dela, não valorizamos, não demos a mínima. E aí, como a gente não viu, ela passou despercebida e nós não a cumprimentamos. Como ela já está com problema de baixa autoestima, chega em casa já mais deprimida ainda. Eu não estou dizendo que eu não presto para nada. Hoje até vi aquele amigo meu, nem olhou para mim. É muito importante o gesto de cumprimentar. Agora, se eu quero cumprimentar, eu devo cumprimentar de verdade. Não é um cumprimento só para cumprir etiqueta, só para fazer de contas. Tem que ser uma mão que aperta a mão. Tem que ser um beijo que beija. Tem que ser um abraço que abraça. Tem que ser uma proximidade que é próxima, que se faz sentir. Senão, nada feito. Nada feito. Não sei se já cumprimentaram pessoas que dão aqueles 2 beijinhos, assim, a uns 3 palmos de distância do seu rosto. Já cumprimentaram? O beijo bate lá na parede, mas não chega nem perto de você. É melhor que não dê. Passou assim, tudo bem? É mais tranquilo. A gente se sente mais acolhido dessa forma. Uns abraços que não abraçam de jeito nenhum, já viram também? No máximo a cabeça aqui, né? E o corpo está bem ali. Pessoal, 2 pessoas muito distantes. É melhor se aproximar. Cumprimentar as pessoas como de fato o cumprimento exige de nós. Essa inteireza de abertura para acolher e ao mesmo tempo de entrega a se oferecer. Aí acontece o enlace, acontece a comunhão, acontece tudo aquilo que a pessoa, que nós precisamos que aconteça. Ela entrou na casa de Zacarias. Esse gesto significa ser capaz de criar laços e familiaridade com os de fora, com aquelas pessoas que não são da nossa casa. Porque, na verdade, o que Jesus Cristo faz todo o tempo, e Maria, é quebrar essa tentação do familismo, do nosso fechamento na nossa própria família.
Só vale a família da gente. O resto é resto. A gente olha com desdém, olha com desprezo. Aconteceu alguma tragédia, não foi com nenhum de nós, tudo bem. Mas se é alguém nosso, é uma calamidade. Jesus Cristo faz o contrário e sua mãe não fica atrás. Ela entra na casa de uma família que, apesar de ser parente, é outra casa, não é a casa dela. Então ela larga o conceito de família, a concepção de família, porque na verdade todas as casas do mundo são a nossa casa. Não existem dois lados, todos os lados das pessoas são o mesmo lado que coincide com o nosso lado. Nós é que estabelecemos essas distinções e nos separamos arbitrariamente, mas na prática a vida não funciona assim. Eu digo a vocês com toda franqueza, eu passei 12 anos e meio fora do meu país, em terras estranhas e estrangeiras. Nunca me senti um estranho e nunca senti um deles como estranho a mim, porque eu já acordava de manhã cedo, colocando na minha cabeça, hoje eu vou encontrar alguns irmãos meus que desde cedo saíram para outras terras e eu não os vi, não os conheci, vou conhecê-los hoje. E haja, irmãos, incorporar aquilo que parece estranho, e aí quando nós o fazemos, acabamos com a estranheza. Todo mundo é irmão e irmã. Isso me faz lembrar o Dalai Lama, quando ele saiu a primeira vez para o Ocidente, veio aqui para os Estados Unidos, e lá tem um grupo imenso de budistas, reuniram-se num estádio de futebol, havia ali mais de 100 mil pessoas. E o Dalai Lama perguntou, começou dizendo, eu nunca vi vocês em lugar nenhum da minha vida. Nunca vi. Entretanto, me sinto muito à vontade, porque sei que o mesmo ar que vocês respiram é o ar que eu respiro. O mesmo sangue que corre nas veias de vocês corre nas minhas. O mesmo coração que pulsa em vocês pulsa em mim. Porque vocês são filhos do mesmo Pai que eu sou. Então somos irmãos e irmãs. Eu me sinto muito em casa agora com vocês. Essa sensação, esse sentimento tem que ser construído, porque ele não é natural. Tem que ser fruto de uma disciplina, de um desejo, de uma vontade que a gente vai incrementando e estrategicamente vai buscando para que ele possa acontecer em nós e o mundo seja uma maravilha de se viver. E a vida possa respirar e resplandecer para todos nós. Ela entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel. Não seria mais lógico dizer, ela entra na casa de Zacarias e cumprimenta Zacarias? Cumprimentou foi Isabel. É muito comum a gente entrar na casa de uma pessoa e ficar somente com aquela pessoa que nos acolhe, que fez sala. Depois, se é para um almoço ou um lanche, a gente vai à mesa e continua a tagarelice só em torno da pessoa e do dono da casa. E depois agradece muito aquela comida maravilhosa que nós comemos. Como se a gente esquecesse que a comida não foi o dono da casa que fez. E quase a maior parte das vezes, a totalidade das vezes não é. É alguém que está lá no outro cômodo da casa, da cozinha para trás. Custa nada chegar lá e dizer, eu gostei muito da comida da senhora. Olhe, a senhora nos ajudou a que esse encontro aqui hoje fosse muito melhor. A senhora é responsável por isso, o senhor é responsável por isso. Isso significa entrar na casa de Zacarias e cumprimentar Isabel, porque todos os que estão na casa merecem o nosso igual cumprimento, respeito, reconhecimento e acolhida. E aí continuam os detalhes. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e deu um grito de alegria com a presença de Maria ali. E nós? Quais são os sentimentos que eu e vocês despertamos nos outros quando nós nos encontramos com eles? Isso é uma pergunta boa. Será que despertamos alegria, bem-estar, bem-querer, vontade de estar junto, contentamento, quando nós encontramos as pessoas que encontramos ao longo da nossa vida, ou muito pelo contrário?
Lembro-me de um amigo que dá muitas palestras, que é um psicólogo famoso, Valdez Ludwig. Ele dizia que 3 coisas são muito importantes numa relação interpessoal e tem que acontecer. A primeira, toda relação precisa aprender e ensinar alguma coisa. Nós aprendemos e ensinamos o quê? Na relação com as pessoas. Segundo, nossa relação tem que provocar risos. A gente provoca alegria e sorriso quando se encontra com as pessoas, ou pelo contrário, é uma tristeza, debulhamos um rosário de problemas e de lamentos e de doenças. E quando alguém pergunta a outra pessoa, só por perguntar, como é que você está? E a pessoa resolve dizer, aí é uma complicação. Não soube não. Mas eu passei tão mal. Aquilo já passou há muito, mas a dor começa de novo. Aí você vai contar desde o momento que teve 1h da manhã aquela dor, e como ela foi crescendo. E aí ninguém aguenta. Nós já temos tantas nossas dores para dar de conta. E é poder acolher aquilo que já passou e já não existe mais na vida do outro. Então, todo o nosso encontro tem que ser um encontro que provoque alegria. E depois ele tem que se tornar um encontro memorável. O que é isso? Que a gente gosta de trazer aquele encontro na memória da gente, para reproduzir outras vezes. Nós gostamos, e as pessoas com quem nós nos encontramos, gostam disso? Seriam capazes de brigar para que logo chegue outro momento que se viva aquela mesma experiência de encontro e de comunhão? Ou quando vê a gente a uns 50, 100 metros de distância, já estão procurando uma loja para entrar, porque é muito desagradável conversar com a gente, e já sabem o que virá da nossa parte. Essa autocrítica, ela tem que ser feita, porque às vezes nós somos intragáveis na relação com as pessoas, somos pesados e pesarosos, e precisamos olhar para nós para ver se é assim. Pergunte ao seu espelho. Se tiver uma pessoa muito amiga sua, capaz de lhe dizer a verdade, pergunte a essa pessoa, como é que eu tenho sido na minha relação com os outros? E é capaz dela dizer a verdade. E nós precisamos escutar. Então as pessoas têm que realmente gostar da gente. Senão fica como Salim. Meu pai contava a história de Salim, que era um turco. E Salim, mão fechada, devia a muita gente, mas também tinha dinheiro emprestado para receber. E vivia naquela espreita, quem é que está batendo na minha porta? É alguém que é um credor ou um cobrador? E um dia chegou uma pessoa lá, bateu palmas, pessoa com uma cara muito séria, e disse, o senhor Salim está? Ele olhou e disse, Salim saiu. E o homem disse, infelizmente, eu não vou poder entregar um dinheiro que eu trouxe para entregar para ele. Ele disse, pode entregar dinheiro a Salim. Mas o senhor disse agora que Salim saiu? Não, eu falei, Salim sou eu. Sempre se enganou. Dependendo de quem está chegando, o Salim está ou o Salim não está. Tem muita gente que faz esse filtro na nossa vida. Então, deixemos aquilo que é menos bom nosso no lugar dele. Ofereçamos o melhor que temos às pessoas. E o Evangelho vai terminando dizendo que Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. 3 meses significa uma boa temporada. Simboliza constância na caridade, na solidariedade, na ação amorosa dela. Ela começa e vai até o fim. Porque o nosso amor não pode ser reduzido a gestos esporádicos de amor. Quem ama de verdade, ama hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de depois. Faz sempre o melhor para com a pessoa amada. Lembrem-se da parábola do bom samaritano. Aquele homem encontrou um homem semi-morto, colocou no seu animal, cuidou das feridas, levou para um hospital e disse, olha, cuidem dele, vou deixar aqui umas moedas. E quando eu voltar, eu pago o que for necessário que vocês gastaram. É alguém que tem começo, meio e fim no seu gesto de bondade. Todo amor exige continuidade. Um amor que acontece uma vez na vida e depois não acontece mais, é tudo menos amor. É tudo menos compaixão ou solidariedade. E o fim mesmo
É assim. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. A sabedoria de uma pessoa reside em saber ir e saber voltar, em se entregar e se resgatar, em trabalhar e descansar, em gastar e em economizar. Tudo tem uma mão dupla, o sentido da ida e o sentido da volta. E é preciso que a gente se dê conta disso, porque tem pessoas que só sabem ir, só sabem se entregar, só sabem se doar, só sabem se dar, mas não se recebem, não se resgatam, não se têm mais. Ficam eternamente na dependência dos outros, na mão dos outros, na vontade dos outros, como reféns da vida e do desejo das pessoas. Não é proibido a gente se dar, mas é fundamental a gente se receber. Vá, mas pelo amor de Deus, volte, decore o caminho de volta, porque um dia você precisará utilizar-se dele. Termino lembrando a história do meu pai, essa questão de ir de volta, daquele rapaz que foi comprar uma passagem, era um mineirinho, chegou no guichê da rodoviária, disse: eu queria uma passagem para Belo Horizonte. E a moça disse: o senhor quer de ida ou quer de ida e volta? Ele pensou e disse: não, me dê só de volta, que eu nem sei se eu vou ainda. É bom voltar, mas é preciso ir para poder retornar. Que o Evangelho, com esses detalhes, possa nos ajudar a viver melhor os nossos dias, porque é para isso que ele foi feito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.